Olá, olá, meu Brasil, tudo bem? Bom, tá chegando a hora. Tá chegando a hora, faltam 3 dias, ou menos, né? 2 dias, hoje sexta-feira, para o Super Bowl 57. Lembrando da programação, etc. 6h30 a gente entra com Abre o Jogo lá na ESPN 2 no Star Plus, tô nessa com a Ari. 6h30, tá? E o jogo começa às 20h30, horário de Brasília, às 8h30. Estarei muito elegante neste ano, eu garanto. Acreditem em mim, dessa vez estarei bem elegante. Vamos lá. Guia completo do Super Bowl 57. Primeiro de tudo, quem são as equipes? Kansas City e Filadélfia são as melhores equipes da temporada regular de 2022. Talvez para muitos, especialmente se você torce para os Bills ou para os Bengals, tenha um pequeno asterisco isso, né? Porque, queira ou não, Kansas City perdeu para Buffalo e perdeu para Cincinnati na temporada regular. Mas Buffalo ficou pelo caminho. Buffalo foi um time que sofreu com lesões, teve uma pós-temporada esquisita, a comissão técnica dos Bills não fez um bom trabalho nos playoffs. E a linha ofensiva dos Bengals não fez um bom trabalho na final de conferência. Sim, houve questões polêmicas de arbitragem e tudo mais, mas houve muito talento do Chris Jones, que pressionou até não poder mais. O Mahomes resolveu naquele touchdown com o Marcus Valdes-Scantling. Então, houve mérito de Kansas City para estar aqui. E do outro lado, foi um tremendo passeio do Philadelphia Eagles, que liderou a NFL com 70 sacks na temporada regular, não tomou conhecimento do New York Giants e depois, em meio à lesão do Brock Purdy no primeiro quarto, mudou o plano de jogo, começou a correr mais para o weak side, o ataque destravou, né, no final do primeiro tempo, e Filadélfia saiu com a vitória, marcando 30 pontos nas duas partidas, né, e fazendo isso contra uma defesa boa, que é essa do San Francisco 49ers, independente de Purdy ou não. Eu acho que teve mérito para Eagles e mérito para os Chiefs. Claro que torcedores de São Francisco, de Cincinnati, torcedores de Buffalo estão meio que desconfiados, né? Parece que para essas pessoas não é tão legítimo que esses times estejam no Super Bowl, mas para mim é, porque foram os dois melhores times da temporada regular, com os dois melhores jogadores, ou mais valiosos jogadores da temporada. Nessa quinta-feira sai o prêmio de MVP, eu estou gravando o vídeo na quinta para ser editado e sair na sexta, mas eu venho do passado e digo que o Patrick Mahomes foi eleito MVP sem muito medo de errar e virar meme caso tenha sido Jalen Hurts, mas vai ser um ou outro, essa é a verdade, né? E Kansas City, os dois times passaram por mudanças em relação ao ano passado. Os Chiefs perderam o Tyreek Hill, mas mesmo assim o Patrick Mahomes passou de 5.000 jardas, liderou a NFL em passes para touchdown. 11 jogadores diferentes de Kansas City receberam passes para touchdown neste ano. E do lado da Filadélfia, o time foi muito bem na intertemporada. Contratou o Haason Reddick, talvez a melhor contratação da intertemporada. Teve também o James Bradbury com $7 milhões de contrato por um ano, que foi uma excelente contratação. Trocou pelo A.J. Brown, coisa que ajudou o desenvolvimento do Jalen Hurts. Vamos falar do Jalen Hurts agora, nesse primeiro segmento? Bom, eu falei sobre num Reels que eu postei no Instagram e no TikTok, falei também sobre num vídeo que eu postei, que a ESPN postou, né, que eu faço toda semana pro canal deles. E muita gente perguntou sobre, aqui nos comentários e nas minhas redes sociais, caso o Philadelphia Eagles vença o Super Bowl, Jalen Hurts vira um quarterback de elite? Para mim, não. Por quê? Porque não é só isso que conta. Para o legado do quarterback, para entrar no Hall da Fama, etc., anel conta. Mas para análise de quem é elite e quem não é, não necessariamente. Porque se fosse assim, depois de 2012, eu tenho que ser consistente. Eu teria falado que o Joe Flacco era um quarterback de elite, e eu não falei. Ou a gente teria hypado mais o Nick Foles depois daquela pós-temporada que ele fez em 2017. E é o mesmo parâmetro que eu uso, esse espaço mostral pequeno, para não ter virado aqui e falado que o Brock Purdy é um quarterback top 5 de 2022. Porque não foi um quarterback top 5, não teve espaço mostral para isso. Em meio a isso, portanto, eu sinceramente acho que ele entra como um quarterback forte, quase elite, como eu já destaquei muitas vezes, cuja evolução no jogo aéreo não foi dependente de um gimmick, não foi dependente de só os arredores, ele teve mérito. Ele melhorou como passador de dentro do pocket. Mas elite, eu acho que ainda não. Embora seja talvez o quarterback com o melhor momento na Conferência Nacional. Bom, Brasil, vamos rapidinho ao boletim médico dos dois times. Basicamente, não há desfalques muito importantes, fora o que a gente já sabe, né? O Mecole Hardman tem uns pelos do Tom voando aqui. Faz me coçar, meu Deus. Enfim, pode deixar isso aí, André. Seguindo, André é nosso editor. Não temos nenhum desfalque fora o que a gente já sabe. O Mecole Hardman está fora. Nos Eagles, alguns jogadores treinaram limitado, mas a expectativa é que vão para o jogo. Aparece o Len Johnson no relatório de machucados, por exemplo. O Avonte Maddox, os dois devem jogar. E o Patrick Mahomes, 100%, treinou FP, Full Practice, nesse início de semana rumo ao Super Bowl. Então, 2 semanas depois de ele ter feito um jogo sólido contra o Cincinnati Bengals, o Mahomes vai para o jogo, não é dúvida. Então, isso é muito importante. E outra coisa importante é que o Travis Kelce não aparece no relatório de machucados. Ele estava com lesão nas costas, chegou a ter estado listado como questionável para a partida contra os Bengals na final da AFC.
Ele não está no relatório de machucados. Dito isso, vamos falar dos 4 duelos que podem definir o Super Bowl 57, começando, óbvio, com Chris Jones contra Jason Kelce. Não só o Jason Kelce, mas o Isaac Seumalo e o Leonard Dickerson, os guards que estão do lado do Jason Kelce. Chris Jones teve 15 sacks na temporada regular, foi o melhor jogador de interior de linha defensiva, e uma informação do ESPN Stats and Info, foi o melhor jogador da NFL em vitórias de bloqueio de passe quando foi dobrado. Simplesmente dobrar o Chris Jones via Jason Kelce mais um guard não é o bastante para pará-lo. Os Eagles vão ter que fazer outras coisas no quesito tático, como, por exemplo, correr bem para fora dos tackles, porque isso tira, de certa maneira, o Chris Jones da jogada. O screen para o Devonta Smith pode ser importante, um passe rápido no meio do campo para o Dallas Goedert também, especialmente na red zone. Isso são coisas que Philadelphia pode fazer. Então esse é o primeiro duelo, e aqui pende, queira ou não, para o Chris Jones. Por melhor que seja o Jason Kelce, eu gosto muito dele, mas o Chris Jones está sendo uma máquina avassaladora nesses playoffs e na temporada como um todo, né? O segundo duelo que eu separei aqui é o Travis Kelce, continuando então nos irmãos Kelce, aliás, uma pepita de ouro, como diria Luiz Bossa. É a primeira vez que 2 irmãos enfrentam-se no Super Bowl. A gente já teve, claro, 2 técnicos, o Jim Harbaugh contra o John Harbaugh no Super Bowl 47, temporada de 2012, há 10 anos, e venceu o John Harbaugh dos Ravens, mas irmãos jogadores é a primeira vez. Infelizmente a gente nunca teve um Eli Manning contra Peyton Manning no Super Bowl, teria sido fantástico, mas irmãos jogando é a primeira vez. E o Travis Kelce é o melhor tight end da NFL. Até dá pra dizer que ele é um tight end top 3 na história da liga. Eu colocaria hoje o Rob Gronkowski, o Tony Gonzalez e o Travis Kelce. 2 dos Chiefs, aliás, nesse top 3. Um anel para ele, importa muito em legado nesse aspecto, obviamente. Foram 14 recepções contra os Jaguars, uma máquina neste ano, e muitas vezes dobrado e mesmo assim produzindo. Na ausência do Tyreek Hill, esperava-se que talvez existiria a possibilidade da produção do Kelce cair por conta de dobras e tudo mais. Mas não, ela continuou muito acima da média. E ele não jogou só com o Mahomes na carreira. Vale destacar que ele produzia muito bem também com o Alex Smith. Do outro lado, o corpo de linebackers de Filadélfia talvez seja o setor fraco do time. A gente tem o Kyzir White, por exemplo, que pode ser como os americanos falam, liability, que acho que não tem uma tradução muito boa para o português, mas um risco para os Eagles nesse aspecto. Então, muito importante chegar no Mahomes e chegar rápido. Porque muito se fala dos 70 sacks, mas, como eu até destaquei no ESPN League nessa semana, os Eagles não foram top 5 em pressão nessa temporada, foram sétimos. Foram sétimos em pressão. Então, foi um time que conseguiu finalizar jogadas muito bem. Mas o Mahomes é um quarterback que consegue soltar a bola rápido. Então, para além de chegar no Mahomes, é importante apressá-lo bastante, como o Tampa Bay fez no Super Bowl há 2 temporadas, que apressou o Mahomes quase 30 vezes no jogo, que acabou dando mais ou menos 40% de pressão em cima do Mahomes. Do outro lado, a gente tem as blitzes de Kansas City. Nas últimas 2 temporadas foi o 11º time em blitz, quase 30% das vezes mandando 5 homens ou mais para cima do quarterback. E o Jalen Hurts foi melhorando contra a blitz ao longo da temporada. Mas os números dele contra 5 homens vindo para cima dele, eles são ligeiramente mais... eles são piores do que com 4 vindo para cima dele. Por exemplo, aproveitamento de passe, porcentagem de passe completo, sai de 69% para 59%. Ele tem mais interceptações também, enfim, todo o resto contra a blitz dá uma piorada, embora, vamos frisar, ele tenha jogado bem no final do ano, jogado melhor contra a blitz no final da temporada. E por fim, o último matchup é A.J. Brown e Devonta Smith contra os cornerbacks calouros de Kansas City. Em dados momentos, Kansas City tem quase 5 jogadores calouros jogando ao mesmo tempo na defesa, boa parte do tempo 4 jogadores, especialmente na secundária, né? O destaque vai para o Watson e para o Trent McDuffie, que fizeram até que um bom trabalho nessa temporada, vamos frisar isso. O Watson teve aquela interceptação contra o Justin Herbert na semana 2, para destacar isso. Houve interceptações também contra o Joe Burrow, então essa secundária vai ter uma missão bastante dura. Afinal de contas, é um problema crônico em Kansas City tomar big play, né? Então, em meio a isso, vamos ficar de olho nessa questão, porque o Jalen Hurts, como eu já destaquei algumas vezes, tem 12 touchdowns em passe para mais de 15 jardas, liderou a NFL no quesito. Para vocês terem um feeling de o que foi isso, assistam os melhores momentos de Steelers e Eagles. Naquele jogo, o Hurts soltou o braço e deu muito bom para a Filadélfia. Bom, meu povo, hora do merchan rápido aqui, antes de destacar o segmento histórico do programa. Esporte América, essa camiseta que eu estou usando aqui é maravilhosa, com o logo do Super Bowl 57, camiseta oficial produzida aqui no Brasil, e você encontra lá em www.esporteamerica.com.br, tá? Então entra lá, e lembrando que os membros do canal, membros Like Plus, tem desconto, tem cupom de desconto, tá aqui na aba comunidade, eu coloco, já vai estar lá. Então se você é membro, corre na aba comunidade do canal, pega seu cupom e compra agora mesmo. Tem outras camisetas, vamos fazer
recebidos, eu tenho que achar. Um momento, corta aí, André. Ah, voltei. Vamos com os recebidos aqui. Temos coleção nova, Team Color, que tem aqui uma qualidade muito boa as camisetas. Essa aqui é do Seattle Seahawks, que eu pedi para eles já que eu fui para Seattle neste ano. Queria ter mais uma recordação indiretamente. Ficou bem bonita essa camiseta, hein? Bem bonita mesmo. O torcedor do Seahawks tem lá. E claro, não poderia deixar de faltar, para quem me acusa de torcer para o San Francisco 49ers, agora é só hora de prato cheio. Kaká, você perdeu, mas você está no meu coração. Linda essa camiseta aqui, hein? Muito, 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 muito linda. É a linha Vintage, linha nova. Então entre lá em esporteamerica.com.br. E é isso, esses são os recebidos. Até essa cola é bonita desse lugar, hein? Que coisa maravilhosa. Meu Brasil, vamos agora a um segmento bem interessante, que é o momento histórico. As 5 maiores zebras da história do Super Bowl. Vamos lá. Bom, vamos lá então, 5 maiores zebras da história do Super Bowl número 5, 1997, Super Bowl 32. O Denver Broncos veio do White. Porque quando a gente olha para os Broncos do John Elway e do Terrell Davis, a gente olha para trás e fala assim, nossa, era um timaço, era favorito. Não, os Broncos eram zebra por 11 pontos contra o Green Bay Packers, tinha amassado o New England Patriots em 96, os Packers eram atuais campeões, o Brett Favre foi 3 vezes seguidas MVP, mas deu o Denver Broncos na final lá em San Diego, com destaque para aquele voo de helicóptero do John Elway, que estava querendo muito ganhar o seu primeiro título. Número 4, por 12 pontos, o Kansas City Chiefs no seu primeiro título. Vale destacar o contexto. Naquela época ainda se achava que os times da AFL, que viraria a Conferência Americana em 1970, eram bem inferiores aos da NFL. Os Chiefs do Len Dawson e do técnico Hank Stram venceram o Minnesota Vikings e eram zebra por 12 pontos para o Super Bowl 4. Seguindo no número 3, essa vocês se recordam, né? Aí o empate com o número 4, mas depende do lugar. Em outros lugares estava mais alto a linha, né? Eu lembro que em alguns lugares estava 13,5 a linha. Número 3, aliás, né? Falei número 4. Número 3, Super Bowl 42, que também foi no Arizona. O New York Giants, em 2007, enfrentou o New England Patriots. 2007, ano fiscal, né? Foi em fevereiro de 2008. Enfrentou o New England Patriots, que estava invicto, e venceu por 17-14 o New England Patriots, e foi talvez a maior zebra do século 21, ou pelo menos dos últimos 15 anos, 20 anos, não sei, porque tem uma que também foi imensa, e agora o torcedor dos Patriots fica feliz, porque é o Super Bowl 36. Os Patriots com o Tom Brady, um segundanista que ninguém sabia muito bem quem era, venceu o Greatest Show on Turf, o ataque do St. Louis Rams de Kurt Warner, de Marshall Faulk, de Isaac Bruce, de Torrey Holtz, que era o melhor ataque da NFL. Na época, os Patriots eram zebra por 14 pontos para aquele jogo na temporada 2001. E finalmente, essa é épica, né? Ninguém levava a sério a EFL, essa é a verdade. Achavam que todo mundo achava que a NFL ia ganhar todos os Super Bowls, pelo menos até a fusão de fato acontecer no Super Bowl 3. Porém, antes do jogo, numa espreguiçadeira, o John Namath falou: eu garanto que nós vai vencer. Tradução livre, curte idiomas, mas basicamente ele garantiu a vitória mesmo com os Jets zebra por 18 pontos contra o Baltimore Colts. Sim, 18 pontos. E os Jets venceram, e essa vitória foi um dos momentos que mudou a história da NFL, porque ajudou a solidificar a fusão AFL-NFL. A NFL antiga vira Conferência Nacional, a AFL vira Conferência Americana. Falando em zebra, falando em favorito, vamos para o momento da KTO aqui para dar a nossa dica para o Super Bowl, dica de aposta? Vamos lá. Bom, meu povo, seguinte, eu acho esse jogo muito parelho. Eu tô com dificuldade de escolher quem vai vencer, de palpitar. E eu não vou ficar em cima do muro, eu tenho um palpite. E tá muito louco isso, porque eu tenho... A razão me diz uma coisa e o feeling outra. A gente até conversou, eu e o Davis, ele tá com essa postura também. Os Eagles são o melhor time, eles têm uma defesa melhor, eles têm um front muito talentoso, mas do outro lado a gente tem o melhor quarterback da NFL e um dos mais talentosos, talvez o mais talentoso, não o maior, porque o maior a gente sabe que é o Tomás Eduardo, mas talvez o mais talentoso quarterback da história da liga, que está um pouco mais saudável do que o final da NFC, que é o Patrick Mahomes, cujo fiel escudeiro, Travis Kelce, é um dos 3 maiores tight ends da história da liga. E essa defesa de Kansas City cresceu de produção no final do ano, vale lembrar. E tem o Chris Jones, que é o melhor jogador da posição, com o Andy Reid, que para mim é o melhor técnico da NFL neste momento. Então, o meu palpite é Kansas City. Mas, aí que tá. Porque para apostar num jogo, eu preciso ter uma vantagem sobre as odds. KTO, inclusive, significa know the odds, né? Saiba as cotações. E eu não acho que a gente tem uma vantagem para apostar em um time aqui nesse Super Bowl, tá?
tá nem em money line, que é a aposta para vencer, e nem em handicap, tá menos 1,5 Eagles a linha. Aliás, desde os Steelers no Super Bowl 42 a gente não tem um favorito por pelo menos 7 pontos, né? Naquele jogo os Steelers eram favoritos contra os Cardinals por 7 pontos. A gente está falando aqui de dois times que foram primeiro cabeça de chave na Conferência Americana e Conferência Nacional. Então eu não vejo vantagem, é só um mero palpite. Agora, o que eu vejo vantagem, famoso EV, não EV de Everaldo Marques, um beijo para ele, aliás, mas EV de Expected Value, é no over-under. Porque a linha está em 50,5 pontos e por boa parte da temporada as linhas de pontos totais em jogos dos Chiefs foram inflacionadas, porque o público casual acha que vai ter 80 pontos o jogo. Claro que pode acabar acontecendo isso, mas eu não vejo um jogo de 50,5 pontos não, eu vejo menos, eu vejo 47, 46, a gente tem alguns pontinhos de vantagem aqui na linha de pontos, então eu vou no under 50,5 pontos. Como dica, lembrando, entre em kto.com e com o cupom CURTE você pode ter 20% de desconto no primeiro depósito e lembrando sempre, entretenimento e para maiores de 18 anos, tá bom? Não é investimento, você vai ficar milionário, vai ter um iate, que nem o Lobo de Wall Street, não vai acontecer isso. Só diversão, como fantasy é também e tudo mais, tá bom? Beijo carinhoso pro pessoal da KTO e vamos para o momento cultural, para terminar aqui o NFL Contra Quem Curte. Eu ainda não vi o episódio 4 de Last of Us e eu preciso falar de novo dessa série aqui. Vocês sabem que eu faço boas recomendações para vocês. Agora, o episódio 3 de Last of Us talvez seja o episódio de série mais bonito que eu já vi na minha vida. Tem 1h10 mais ou menos. E é realmente bonito ver como o Craig Mazin, o roteirista, ele tratou o amor como uma construção mesmo. Né? Duas pessoas muito diferentes, eu não vou dar spoilers, óbvio, mas que acabam nas suas diferenças se construindo como nós e não eu e eu. Eu acho, sinceramente, filosoficamente falando, que o amor é um pouco isso. Eu chorei baldes vendo, eu olhei pro lado, minha namorada estava chorando baldes também, olha eu expondo ela aqui. E foi realmente muito bonito esse episódio. Fica de novo a recomendação para vocês assistirem Last of Us, tá no HBO Max. Muita gente fica talvez com um pouco de receio, um pouco pé atrás, porque é uma produção baseada num jogo de videogame, que é um excelente jogo de videogame, aliás. Até porque as outras produções, como eu já falei, baseadas em games, foram pavorosas, né? Resident Evil, Mortal Kombat e etc. Mas Last of Us vale muito a pena. Eu consegui convencer minha mãe a assistir e ela chorou pra cacete também. Então, enfim, preparem-se aí, se você for assistir esse episódio. Se vocês não se emocionarem com esse episódio, algo errado tem com a sua pessoa. Mas assistam, tá? Já lançou 4 episódios, o 5º sai, inclusive, na sexta-feira, porque normalmente é domingo à noite, mas tem o Super Bowl, né? Então, eles adiantaram o episódio pra sexta-noite. Tá aí a recomendação cultural. Mais pra frente eu vou falar de livros aqui também no momento cultural. Eu tô relendo, sei lá pela qual vez, 5ª, 6ª vez, eu tô relendo Moneyball e eu vou trazer pra vocês, provavelmente no próximo NFL com Curte, até pra fazer uma transição pra gente voltar a falar do beisebol, o Moneyball, o livro, não só o filme. O filme é um dos meus 5 favoritos, assim, com certeza absoluta. Eu me identifico muito com o Billy Beane, eu amo o Billy Beane. No filme, no livro, na vida real também, enfim. Beijo carinhoso pra vocês, terminando mais um NFL Contra Quem Curte. Este foi o último da temporada. Eu não consegui fazer todas as semanas como gostaria, mas na temporada que vem da NFL a gente volta em todas as semanas. Deve voltar na Free Agency, deve voltar no Draft também com o programa. Queria agradecer quem gostou do conteúdo, quem sugeriu quadros e tudo mais. Se você tem alguma sugestão, coloque aí nos comentários e vamos juntos. Para os membros Like Plus, além de cupom de desconto no Esporte América para comprar essa camiseta maravilhosa e essa outra aqui do Kaká, eu acho que eu vou pra ESPN com ela hoje, hein? Fazer o ligue, que camiseta bonita. Ai, Kaká. Vou fazer uma promessa aqui. Fazer uma promessa. Eu tenho aqui atrás um porta-retrato com a minha namorada segurando o Tom. Quando chegar o dia que o Kyle Shanahan tiver um quarterback decente, eu vou ter um porta-retrato com o Kyle Shanahan. Vou ter. E outra promessa. Caso os Eagles vençam o Super Bowl, eu não estou torcendo para nenhum dos times, como vocês viram, meu palpite é os Chiefs. Eu vou colocar também um porta-retrato com o Howie Roseman, que é o meu general manager preferido, que esse cara é sacanagem de bom, em algum lugar da casa. Não aqui no estúdio que a gente não vai caber. Mas aí, tá feita a promessa. Obrigado a todos vocês. Membros Curte Plus, tem 2 vídeos exclusivos para vocês. Um sobre o Bill O'Brien no New England Patriots, novo coordenador ofensivo, e o outro respondendo perguntas dos membros. Esse bem legal antes do Super Bowl. Para quem não conseguiu ver a live, para quem não conseguiu estar ao vivo, mandar perguntas, a gente faz esse vídeo aí sob demanda com as perguntas dos membros, tá bom? A gente volta então no domingo de madrugada. Sim, no domingo de madrugada eu volto com o pós
do Super Bowl e no início da semana que vem com vencedores e perdedores. Ah, e um aviso, Carnaval, Anthony Curti não estará trabalhando, Anthony Curti sumirá, ok? Estarei bebendo gin. Tchau. Fizemos todos os tragos que podíamos, obrigado de coração pela audiência como sempre. Até domingo, 6h30, abre para o Super Bowl. Tchau.